Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. Boa noite a todos. Como a Lu estava falando, nós tivemos uma reunião na sexta-feira e foi uma bênção muito grande. Nós conversamos sobre muitas coisas. E um dos versículos que a gente leu naquela noite é um versículo onde José fala para os seus irmãos que Deus transformou o mal em bem. E naquele momento, sabe quando passa um flashback assim, que foi a história de José e a força da declaração daquelas palavras, aquilo ficou no meu coração. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa sobre a história de José. Não sei quantos conhecem a história de José. José faz parte da descendência dos patriarcas. Ele é filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. E ele era um homem íntegro, um homem cheio de caráter, que era segundo o coração de Deus, que confiou no plano de Deus, naquilo que Deus tinha revelado para ele. E esse homem, mesmo quando parecia que estava dando tudo errado, quando parecia que a vida dele estava descendo ladeira abaixo, ele sempre confiou em Deus. Então, muito do que nós já cantamos nessa noite, nós vamos falar e vamos ver na história desse homem, desse José. Vamos orar, irmãos? Queria pedir para alguém fazer isso para funcionar, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos pelo teu poder. Nós te agradecemos porque quando estamos reunidos e o Senhor está entre nós, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor encha cada um dos nossos pensamentos também nesse momento. Nós pedimos que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Senhor aqueça o nosso espírito com a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor gere fé pelo ouvir, pela revelação, pela instrução da tua palavra nos nossos corações, e que a tua palavra possa nos levantar, a tua palavra possa nos edificar, a tua palavra possa comunicar a tua vontade aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Então, José, irmãos, tem uma história já no finalzinho do livro de Gênesis. Eu convido você a fazer uma leitura sensacional. E a história desse rapaz começa com um monte de problemas familiares, grandes problemas familiares. Você pensa que na sua vida, na sua casa tem problema familiar, você não sabe de nada quando você lê a história de José. E o Jacó, o pai de José, já tinha problemas familiares também na casa dele, se você se lembrar. Ele é aquele sujeito que era preferido da mãe, que se juntou com a mãe para passar a perna no irmão, e o irmão Esaú, que ia ser o primogênito, vendeu a primogenitura por causa de um prato de lentilha, e ele sofreu ser um preterido por toda a vida, até que no final ele consegue essa primogenitura, mas vai embora, e se apaixona por uma mulher, Raquel. E trabalha, pede a mulher em casamento lá para o pai fala, para você casar com ela, você tem que trabalhar 7 anos. O Jacó trabalha 7 anos, casa, e na hora das núpcias ele vê que ele é evocado por leve, mandar a irmã mais velha Lia. Mas que palhaçada, essa é pegadinha, não. Você vai trabalhar mais 7 anos, e aí você vai casar com a mulher que você ama, que é a Raquel. E essa história do José é a história do filho de Raquel. Porque essa primeira mulher, José, ela tinha um ventre saudável. Ela teve muitos filhos. Mas a Raquel, como toda a história das mulheres do patriarca, se você for ver, era estéril. Então, enquanto a Lia já tinha 6 filhos, a Raquel não tinha nenhum. Até que Deus olha para Raquel e abençoa a vida de Raquel e dá a ela esse filho que é o José, o primogênito. Depois ela teve mais um, que ela forçou ali, que foi o Benjamim, e ela morreu por causa do nascimento desse filho Benjamim. Então você imagina que José tinha uma mulher que amava, essa mulher lhe deu 2 filhos, mas por causa de um, a mulher morreu. Era natural que ele amasse José mais do que todos os outros.
Só que o Abraão, além de Lia e de Raquel, e eu vou te falar que ter duas mulheres já deve ser uma grande confusão, ele ainda teve mais um monte de filhos da serva de Lia e da serva de Raquel. Eram 4 mulheres e 12 filhos numa casa, só podia ter muito problema. Essa é a história de José. Mas José era o preferido de Jacó. Era ele, em Gênesis 37:3, que a palavra fala que ele mais gostava. Ele amava mais. E como sinal do seu amor, você vai se lembrar que ele faz uma túnica para o seu filho. Uma túnica lindíssima. E ele dá para esse único filho, em meio de outros 12 irmãos, uma túnica que era comprida, que cobria até os punhos, uma túnica que ia até o chão, uma túnica de alguém que não trabalhava. Era uma roupa de gente que não punha a mão no batente. Enquanto seus outros irmãos tinham as suas túnicas curtinhas, as suas túnicas à altura dos joelhos, a roupa de quem ralava. Então, no meio de 12 irmãos, o Jacó dá para o seu filho escolhido uma roupa de gerente. Todos os outros irmãos de uniforme, você imagina a cena. E ele ganha uma roupa de gerente. Se a gente fosse traduzir hoje, era o seguinte: ele teria uma roupa do Dalina, uma gravata bonita de seda italiana, sapato, um terno Armani, e os outros irmãos tudo com roupa do Torra-Torra, Riachuelo. Era essa a realidade. Era essa a discrepância. E tem mais: o sujeito que andava de terno de Armani, de sapato de bico italiano, não ia lá para o pasto cuidar das ovelhas, arar a terra. Ele não trabalhava. Ele era o gerente, ele era o cara. Como se não bastasse, e você imagina, quem tem mais de um filho sabe que dificuldade que é. Você tem que dar tudo igual, porque se tem assim, se vai uma coisinha mais, eles já se sentem ofendidos. O que era ser o preferido numa casa com mais 12 irmãos? Seu preferido, o cara tinha o bife maior, tinha preferência na hora do banho, ele era o primeiro a tomar banho, ele nunca era disciplinado, ele estava sempre certo. Se fosse hoje, ele ia estudar na escola particular, os outros todos na pública. O presente dele de Natal era melhor que o dos outros, só ele tinha casaco, ele tinha 2 cobertores. Essa realidade a gente traduz para os dias de hoje, mas se você for imaginar, ele era um objeto do afeto, do carinho e da devoção desse pai. E isso foi gerando toda uma situação delicada. Como se nada disso bastasse, ele era um mocinho que não fazia nada, que ficava em casa com roupa de gerente enquanto todo mundo saía para trabalhar. Ele foi ainda promovido pelo pai a X9. Você sabe o que é X9? Vocês sabem o que é? Dedo duro, fofoqueiro, aquele que vai caguetar os irmãos. Foi o que aconteceu com ele. O pai chamou, falou: olha, preciso que você dê uma olhadinha no que está acontecendo lá. E num determinado momento, ele vem e ele traz uma notícia de que os irmãos estavam aprontando. Aí os que defendem José falam: mas é que ele era um homem íntegro, ele não podia fazer vistas grossas à maldade que estava sendo cometida, ele tinha que contar ao pai. Tudo bem, mas imagina a situação: os irmãos tinham ódio dele, era o X9 da família. Lá, está chegando, você esconde tudo, que o José está chegando, é elogiado. E aí, além de X9, de preguiçoso, de gerente, um sujeito que o pai amava em detrimento dos outros, ele ainda resolve, com a sua roupa lindíssima, sua túnica, sonhar. E eu acho que ele tinha mais tempo de sonhar que os outros, vocês acham também? Ele devia ter mais tempo para sonhar. E ele começa a sonhar. E ele tem um sonho. E nós vamos ler que sonho é esse que ele tem. E está em Gênesis 37:8. E diz o seguinte: o sonho dele era esse: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram mais ainda por causa do sonho que ele tinha dito. Ele ainda teve coragem de contar para os irmãos esse sonho. Olha, vocês todos são os feixes que vão se dobrar, e eu vou reinar sobre vocês, eu vou governar sobre vocês. Eu acho que era
a gotinha que faltava para ele ser um irmão odiado. E ele tem mais um sonho. Ele chega de manhã, na hora do café da manhã, e fala: sonhei de novo. Eu sonhei que o papai era o sol, que a mamãe era a lua, que vocês eram as estrelinhas, e vocês todos se curvavam diante de mim. Esses eram os sonhos que ele tinha. E isso é real, você pode acompanhar na leitura de Gênesis 37. Isso foi aumentando a tensão, isso foi aumentando o ódio, isso foi trazendo uma separação, um rancor, uma rejeição cada vez maior desses irmãos contra José. Até que um dia, quando José vai fazer mais uma daquele passeio para poder verificar como é que estava o trabalho dos irmãos, para vir dedurar os irmãos para o pai fala: olha lá, os irmãos falam: olha lá o sonhador está chegando, agora é hora da gente acabar com a vida dele. E aqueles irmãos então decidem matar José. Rubem, um pouco mais esclarecido, já com a intenção de salvar o seu irmão, fala: não vamos matar, vamos jogar ele num poço, numa cisterna vazia aqui, deixar ele no poço, larga ele aí, por que a gente vai sujar a mão com ele? Deixa ele aí. Eles aceitam, então jogam o irmão José no poço, e vão fazer uma refeição ali. Mais tarde você vai ler na palavra que ele clamou por sua vida, ele clamava por sua vida lá no poço. Enquanto seus irmãos almoçavam no melhor estilo, matou a família e foi para o cinema, ele estava ali jogado no poço, seus irmãos comendo, ele clamando por sua vida. Quando alguém então tem uma outra ideia: olha, está vindo uma caravana aí de ismaelitas, vamos vender esse sujeito, vamos levantar uma grana em cima dele, vamos ficar com prejuízo, vamos levantar uma grana em cima dele. Então eles tinham tirado a túnica de José, eles dão uma destruída nessa túnica, molham com sangue de um animal, vendem como escravo para os ismaelitas e mandam a notícia para o seu pai de que José tinha sido morto. E a palavra fala, depois você pode ler, que Jacó ficou inconsolável. Ele se recusou a ser consolado, tamanha era a tristeza que inundou o seu coração pela morte do seu filho José. E José tem então a segunda parte da sua história, que nós vamos resumir demais, mas ao ser vendido, ele é vendido para um equivalente a um general. Ele era oficial da guarda egípcia, o Potifar. E ele vai para a casa de Potifar, e a palavra diz que a bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus estava sobre a vida de José. Ele conviveu com o ódio dos seus irmãos, ele foi rejeitado, ele foi jogado num poço, ele foi vendido, mas a palavra fala que apesar de todo esse ódio que foi nutrido durante esses anos contra José, a mão de Deus estava sobre ele. E a primeira coisa que nós aprendemos com isso é que no nosso maior sofrimento, a mão de Deus está sobre a nossa cabeça, mas a mão de Deus não nos poupa do nosso maior sofrimento. Todo o evangelho que diz para você que a vida é um mar de rosas, que você não vai ter problema, que você não vai ter aflição, que você não vai ter sofrimento, é o evangelho contrário ao que Jesus disse, que ele falou: no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter muito perrengue. Mas nós aprendemos que Deus não traz o mal, Deus não gera o mal. Todos os seus atos em nosso favor são atos de absoluta bondade. E Ele está conosco no meio da maldade. Ele está conosco no meio da rejeição. Ele está conosco no meio do ódio. Ele está conosco mesmo quando estão intentando contra nós. Mesmo quando nos vendem. Mesmo quando nós estamos jogados no poço. Mesmo quando nós estamos na prisão. Mesmo quando somos escravos. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre você. Quando você se sente angustiado, quando você se sente rejeitado, quando você se sente odiado, quando falam coisas falsas, mentiras contra você, a mão do Senhor está sobre você. Nunca duvide que a mão do Senhor está sobre você. A palavra de Deus fala que o Senhor estava com José. E o que aconteceu? Porque o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele se percebeu que o Senhor estava com ele, que Potifar era esperto, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens.
Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, novamente a palavra fala: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então ele que saiu escravo, que saiu para ser vendido, escravo não tinha nenhum direito humano, escravo era tratado pior que um animal. Ele agora é chefe, administrador, está reinando, está governando aquela casa daquele general. Mas a história de José tem mais uma situação difícil, que nós vamos falar em outra oportunidade, provavelmente na semana que vem. E nesse momento a palavra fala que tudo o que ele punha a mão prosperava. E a certeza que nós temos é que a bondade de Deus o cerca, mesmo no meio dos momentos mais difíceis das nossas vidas. E a gente aprende que as adversidades, esse momento que ele passou, as adversidades são oportunidades para experimentarmos o amor de Deus. As adversidades. Você passa por problema difícil? Você viu os milagres acontecer na sua vida? Se eu chamasse aqui um irmão para falar um milagre que Deus fez na sua vida, coisa tremenda que Deus fez, que você fala: isso é coisa de Deus, isso aqui foi a mão do Senhor que agiu em meu favor, provavelmente você vai narrar uma situação extremamente difícil que você está passando. E foi naquele momento de adversidade que você pôde conhecer a bondade e o grande amor de Deus. Então José é levado para a prisão. Ele é levado para a prisão por causa de uma mulher, da mulher de Potifar, que gostou dele. O cara era bonitão ainda por cima. Isso daí o texto também diz, nós vamos falar semana que vem. Depois, como ela não conseguiu o que ela queria, ela acabou dizendo que ele veio atrás dela para agarrar ela e tudo, e ele vai preso. E o texto fala que lá na prisão, quando Potifar jogou José lá na prisão, o texto fala que mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele também na prisão. Ele voltou para a prisão. Ele já era chefe, já era administrador, já estava mandando sobre tudo. Ele voltou lá para a prisão de novo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Então José agora está de novo preso. Ele está de novo em prisão. E para muitos de nós, as prisões, as adversidades são o lugar onde tudo acaba. Todos os sonhos acabam. Todos os sonhos, tudo o que eu sonhava, deu errado. Nada daquilo se realizou, é tudo o contrário. Só que aquela prisão foi o veículo de Deus para que a vontade de Deus fosse feita na vida do José. Foi lá naquela prisão que ele revelou o amor dele para José. Foi lá naquela prisão que ele revelou a bondade dele para José. É isso que o Salmo 23 fala para nós, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. Quantas vezes nós questionamos? Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes a gente se sente só? Quantas vezes a gente não percebe a bondade de Deus na nossa vida? Mas a palavra fala que a bondade estava com ele lá na prisão. Que nós não estamos sós. Que ele está conosco. Não somos nós que estamos com ele, é ele que com o seu poder e com a sua fidelidade está conosco. Ele está em nós, ele faz de nós a sua morada. Apesar das nossas dores, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, das nossas angústias, ele está conosco e a bondade de Deus nos cerca, mesmo em meio às situações, aos momentos mais difíceis das nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Não questione a bondade de Deus. Mas o que acontece ali na prisão? Além dele começar a reinar sobre tudo de novo, 2 oficiais são presos. Aconteceu uma confusão lá, e 2 oficiais são presos, e eles têm mais um sonho. Cada um tem um sonho.
Ele sonha. O pessoal dormia bastante naquela época. Esse sonho começa a angustiar o coração deles. E eu fiquei pensando que no meio desse sonho, de toda essa situação, ele não duvidava do poder de Deus e nem dos planos de Deus. Ele era um rapazinho, ele já está preso, ele já foi chefe, agora ele foi injustamente preso novamente pela segunda vez, mas em nenhum momento ele duvida das convicções daquilo que Deus trouxe para o coração dele. E nós nos perguntamos, será que nós temos guardado em nosso coração a convicção da soberana vontade de Deus para nós? Será que nós guardamos com fé as promessas que Deus fez para nós? Nós guardamos com fé, nós persistimos, nós cremos, nós mantemos o nosso coração aquecido, porque anos depois de ter sonhado, ele está preso. Você fala, a vida desse sujeito é uma catástrofe, é uma furada. Eu não acredito. E esses dois caras, eles sonham, e eles vêm para perto de Moisés, para perto de José e falam, a gente sonhou, se fosse eu ia falar, meu, esquece esse negócio de sonho. Que eu tive um sonho, já tive 2 sonhos, e não dá em nada esse lance de sonho. Mas o José não era assim. A palavra fala que quando ele ouviu que aqueles 2 homens tiveram sonho, ele disse o seguinte, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Ele continuava crendo no poder de Deus, na revelação de Deus, no plano de Deus. Ele continuava com convicção de que toda a interpretação daquele primeiro sonho era de Deus. E ele continua nesse momento trazendo a soberania de Deus acima de qualquer circunstância. Então nós aprendemos a terceira coisa, que o justo vive da fé. Nós devemos andar e viver por fé. Nós devemos ter em nosso coração a convicção das coisas que Deus já revelou para o nosso coração. Porque passam os céus, passam a terra, mas as palavras do Senhor nunca vão te passar. Aquilo que Deus prometeu para nós nunca vai passar. É eterno. E isso deve embasar os nossos corações. Quando nós vivemos pela fé, a gente não vive pelo aquilo que a gente vê. A gente vive por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente não vê. Essa é a nossa realidade quando nós vivemos da fé. A palavra fala que nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que a gente vê é transitório. E essa era a visão de José. Eu estou aqui na prisão, mas eu sei que Deus tem preparado para mim. E é assim que nós devemos olhar as nossas situações, irmãos. Eu não sei se você se sente em prisões. Eu não sei se você se sente em poço. Eu não sei se você sente a rejeição, se você sente a angústia, se você sente o perigo da morte, se você sente medo. Mas a palavra fala que nós não devemos andar por aquilo que a gente vê. A gente deve andar por aquilo que não se vê. E o que não se vê é a fé. A palavra fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E é para isso que nós fomos chamados para viver. A viver da fé. Ali na cadeia, Deus está com ele. A mão de Deus está com ele. E ele interpreta um sonho. Ele interpreta os sonhos. E o que aconteceu é que o chefe do copeiro, aquele que teve seu sonho interpretado, é liberto. E ele volta para a casa de Faraó. E na hora que ele estava saindo, José fala assim, olha, não se esqueça de mim. Você acha então que feliz pela interpretação, quando ele chega na casa do Faraó, ele pede para libertar José? Não. Ele esqueceu do José. Esqueceu. O José fica lá por mais 2 anos. Mais 2 anos. Você acha que você está esperando a sua bênção chegar? Ele ficou na prisão por mais 2 anos. Até que o Faraó teve um sonho. O Faraó sonhou. E acordou naquele estado angustiado de novo. Mas ele tem mais poder, né? Ele manda chamar todos os mestres, todos os sábios, todos os magos, manda chamar todo mundo. Fala, olha, por favor, interprete esse sonho. E ninguém consegue interpretar. Ninguém. Aí, o chefe do copeiro lembra do José. Fala, tem um sujeito lá na cadeia, que é hebreu, e que teve um rolo aí com a mulher do teu general. Ele interpreta sonho. Manda chamar.
pode vir, traz esse José, quero falar com ele. E José então interpreta o sonho do faraó. E o sonho do faraó era com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Primeiro as gordas, depois as magras. E a revelação que Deus trouxe para José é que haveriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita escassez, no mundo todo. Então era para que ele administrasse, guardasse os recursos, para que naquele momento de escassez não faltasse. E quando o faraó ouve essa revelação, essa interpretação, a palavra fala o seguinte, que Faraó virou para José e falou assim: uma vez que Deus me revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos eles iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão e nem o pé em todo o Egito. E esse é o cumprimento do sonho de José. Esse é o cumprimento. Foi nesse momento que são cumpridas todas as promessas e todos os sonhos. Ele recebe um anel que era um tipo de procuração, que era aquele anel que, quando era cunhado em cima da cera, dava o título de que foi o soberano faraó que disse aquilo. E o faraó tira do dedo dele e fala: agora é você que manda. É você que manda. Ele pega o equivalente àquela aeronave dos Estados Unidos lá, que só o presidente tem. Ele tinha duas e fala: agora essa aqui é sua, José. Você pode andar com ela, você pode ir para baixo, para cima, para... Ninguém mexe, mas ninguém anda, nem levanta a mão e nem levanta o pé em todo o Egito se você não mandar. É nesse momento que ele é colocado sob o comando de toda a terra do Egito. E ele já tinha 37 anos. 37 anos. Com 17 anos ele foi mandado para espiar os seus irmãos lá no pasto. Aos 37 anos Deus cumpre a promessa, Deus cumpre esse sonho. E esse tempo de fome chegou. E chegou em todo mundo. E os seus irmãos vieram até o Egito. E nós depois vamos conversar sobre esse processo denso, esse processo difícil de perdão que foi entre os seus irmãos. Mas aconteceu que nesse momento José ele tem roupa de egípcio, tem colar de egípcio, ele tem aquela máscara, aquela maquiagem de egípcio. Ele fala como um egípcio porque a palavra fala que foi um tradutor que se dirigiu aos seus irmãos. Seus irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece seus irmãos. Passado tantos anos, ele reconhece seus irmãos. E a palavra fala que ele entrou e chorou profundamente. Chorou profundamente. Mas após todo esse processo de reconciliação, a palavra fala que José disse o seguinte: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês me venderam, vocês me rejeitaram, mas foi Deus que me trouxe para cá. José, ele tinha paz, ele tinha segurança, ele tinha convicção da soberania de Deus. Ele sabia no Deus que ele cria, ele confiava no Deus que ele cria. Ele sabia que Deus continuava sendo bom mesmo no meio da maldade. E quando Deus revela a sua bondade para nós, no meio da maldade, Deus nos torna bondosos. E o que acontece é que esse José não é um José ressentido e maldoso. Ele é um José cheio da bondade de Deus, que estende essa bondade para os seus irmãos maldosos. Então a bondade de Deus também atinge esses irmãos no meio da maldade deles. É isso que Deus faz.
E nesse momento nós temos o maior confronto, o maior paradoxo entre a liberdade humana e a soberania de Deus. Porque eles pensam, olha, vocês pensam que foram vocês que me mandaram para cá. Vocês pensam que foram vocês que escreveram a minha história. Vocês pensam que foi pela maldade de vocês que eu estou aqui, mas não foi. Foi Deus que me trouxe para cá. E essa é a última coisa que eu vejo nesse texto, que enquanto a gente faz tudo o que a gente quer, Deus faz tudo o que Ele quer. Deus faz tudo o que Ele quer. E é Deus quem escreve a nossa história, irmãos. É Deus quem escreve a nossa história. Tem várias mãos escrevendo a nossa história. Um pouco dessa história foi escrita pelos seus pais. Um pouco dessa história foi escrita lá no seu passado, na sua infância. Um pouco dessa história talvez tenha rejeição, talvez tenha humilhação, talvez tenha muita rebeldia, talvez tenha muita coisa ruim que você fez para os outros, muita coisa ruim que fizeram para você. Um pouco dessa sua história está escrita por gente que te machucou, por gente que te ofendeu, por gente que te traiu, gente que você confiava que te traiu. Um pouco dessa história foi escrita por muitas mãos, mas a verdade é Deus que está escrevendo a nossa história. Qualquer um pode fazer o que quiser contra você, até você pode fazer o que você quiser, mas Deus também faz tudo o que Ele quer. E agindo Deus ninguém impede. Quando Deus age, ninguém pode impedir. E a certeza que nós temos ao ver a história de José é que Ele está comigo. Ele está sempre comigo. Ele está comigo lá no vale da sombra da morte. Ele está comigo. Ele está comigo em qualquer situação, porque Ele habita em mim, eu sou sua morada. Ele está comigo por causa do caráter dEle. E Ele está comigo apesar do meu caráter. Essa é a certeza que nós temos, é que Ele está conosco no meio da adversidade. E quando essa certeza abre o nosso coração, a gente pode cantar como a gente cantava de manhã: eu te louvarei, independente da circunstância. Porque eu não vivo pela circunstância, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por causa daquilo que eu creio. Eu tenho certeza das promessas e das convicções de Deus para mim, e eu tenho certeza que Deus vai cumprir tudo o que Ele apraz. Tudo o que Ele apraz. Ele está escrevendo, irmãos, a nossa história. Ele cuida de nós. A palavra de Deus fala que nós estamos em suas mãos, que nós, como suas ovelhas, ouvimos a sua voz e nós estamos nas suas mãos. E nós não estamos só na mão de Jesus, nós estamos na mão do Pai também. Os dois estão nos guardando das suas mãos e ninguém pode nos tirar de lá. Essa certeza que nós precisamos ter no meio da adversidade. Mesmo que a gente se sinta em qualquer prisão e angústia, mesmo que todas as coisas, como nós também cantamos, gritem não, todas as circunstâncias digam que nós estamos sozinhos, que nós estamos numa furada, que a gente está numa roubada, que não tem como sair dessa situação, que nossa vida já foi muito melhor, nós estamos descendo ladeira abaixo. Isso é o que estão dizendo sobre você, mas não é o que Deus está dizendo sobre nós. Porque quando nós éramos uma substância ainda informe, Ele já nos conhecia e Ele já nos amava. Ele já nos amava, nós já éramos seus. Ele sabe quem nós somos, sabe o que nós pensamos, sabe o que nós sentimos. Ele conhece os nossos medos, as nossas inseguranças. Ele sabe quem nós somos e nós estamos na palma das suas mãos. Ele está conosco. Essa certeza, irmãos, é que nós precisamos ter. Quando José vira para os seus irmãos e fala: vocês pensam que vocês escreveram a minha história? Deus escrevia a minha história por cima. Era Deus quem escrevia a minha história por cima. E é o sangue de Jesus que traz para nós essa identidade. Porque a única certeza que nós temos de sermos amados, de sermos queridos e de sermos aceitos no meio de tanta indignidade que a gente tem, de tanto pecado, tão distante que nós estamos da referência que é Cristo, que é o nosso padrão, nós estamos tão aquém. A única certeza que nós temos, que nós podemos ser amados e podemos viver essa unidade com Cristo, que Ele está conosco, apesar de nós, é esse sangue que nos redime e nos perdoa de todo pecado. Nós somos limpos, nós somos lavados e por isso nós podemos viver em comunhão com Ele. Essa é a certeza que nós temos, que não há nenhuma
glorificação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso nos livra, irmão. Isso nos livra de todo sentimento de solidão, de que nós estamos distante de Cristo, porque Ele nos atrai. Ele nos atrai. E Ele escreve a nossa história. Não é o seu passado que diz quem você é. Se o teu passado te condena, a cruz de Cristo te absolve, te limpa, te salva. Essa certeza que nós temos. Não é esse presente que nós vivemos aqui que escreve quem você é. Porque você pode estar jogado lá num poço seco, com os teus irmãos gargalhando e almoçando, enquanto você clama por socorro. Deus está lá com você. Essa certeza nós temos. Que mesmo o pior do homem, o pior homem, a pior inclinação do homem, a pior intenção do homem, jamais pode frustrar os planos do Senhor. Jamais pode frustrar. E Deus, em sua misericórdia, transformou tudo que era mal em bom. É isso que Ele faz na nossa vida e na nossa história. Você sabe onde você foi alcançado. Você sabe de onde você foi tirado. Eu não sei muito bem nem as coisas que Deus faz na minha vida. Não posso dizer o que Deus faz e está fazendo e vai fazer e já fez na sua. Mas você sabe. A certeza que eu tenho para que você se agarre nas promessas foi um versículo que nós também lemos na sexta-feira. Que Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre nós, foi anunciado entre vocês, diz Paulo, não é sim e não ao mesmo tempo. E muitas vezes nós vivemos uma vida espiritual, uma montanha russa. Um dia a gente te ama, no outro dia a gente se esquece do Senhor. Senhor, eu me esqueci do Senhor. Vive uma montanha russa. Deus é bom, não, Deus não é bom. Deus é fiel, não, Deus não é fiel. Deus não... A palavra fala, Ele não é sim e não ao mesmo tempo. Ele não é sim e não ao mesmo tempo. Ele é o sim de Deus, porque Ele é sim de todas as promessas de Deus. Por isso nós dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. A convicção que nós temos do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas está em Cristo Jesus. Foi conquistado lá na cruz do Calvário. E nós podemos afirmar que todas as intenções de Deus ao nosso respeito são boas por causa de Jesus. Todas as ações de Deus são bondosas em nosso favor, por nossa causa, porque a gente merece, é por causa de Jesus. Deus aplica sobre nós a sua misericórdia, não nos dando o mal que a gente merece, por nossa causa, não. É por causa de Jesus. E Ele está conosco por quê? Porque nós o buscamos, porque nós o clamamos, porque nós estamos constantemente batendo a porta, buscando, não. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Porque Jesus é o sim de todas as promessas de Deus. De alguma forma, todas as coisas horríveis que aconteceram ou que estão acontecendo na sua vida vão ser usadas para que a glória de Deus seja revelada na sua vida. Todo o drama que você está sofrendo, toda a dor que você está sentindo, é um veículo para que Deus revele a glória dele na sua vida. E nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei em que capítulo da sua história você parou. Eu não sei que história que você está se escrevendo. Se a sua vida já virou um borrão. Se você já nem sabe mais, se você parou, se você desistiu, se você deixou que a maldade dos homens escrevesse essa história, que a rejeição que você sofreu reescrevesse a sua história. Mas eu tenho uma certeza, pelo que nós temos lido, que você nunca deve desistir das promessas de Deus sobre a sua vida. Em primeiro lugar, nunca desista. Nunca desista. Persista. Persista. Seja persistente. Porque Cristo é o sim de todas as promessas. Essa semana a gente vai ver a Alice. Cristo é o sim de todas as promessas. É o sim. Não desiste, irmão. Permaneça firme e tenha convicção das coisas que Deus revelou no seu coração. Mesmo que todo mundo fale, mas você está... Deus sabe o que revelou no seu coração. Tenha fé.
Mesmo no nosso maior sofrimento, a mão de Deus está sobre nós. Isso não vai fazer com que você desça a escadaria dizendo: o sofrimento da minha vida acabou. Mas faz com que você fale que mesmo no meio do sofrimento, Deus está comigo. A mão de Deus está sobre nós. As adversidades, irmãos, são oportunidades para experimentarmos o amor de Deus. Sem luta você não vai ter vitória, você não vai ter experiência para contar. Você está vivendo sem experiência nenhuma? O que Deus tem feito na sua vida? Você pode pegar o microfone aqui e contar 2, 3, 4 testemunhos que Deus fez esse mês na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Quais são as experiências espirituais que você tem tido com o Senhor? Como é que você tem experimentado a bondade de Deus? O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem revelado no seu coração? Ou você vive como se não existisse espiritualmente? Você é um morto espiritual que não ouve, que não vê, que não sente, que não age como se cristão fosse. As adversidades são para você experimentar, mas só experimenta quem está vivo, quem tem esperança, quem conhece o Deus que crê, quem vive uma experiência de amizade para poder dizer: eu confio nele, porque você só confia em quem você conhece. Você não vai confiar em quem falaram para você que é bom. Você vai confiar em quem você viu que é bom. Enquanto você foi alvo da bondade daquele alguém, você fala: esse sujeito é bom e eu vou pôr a mão no fogo por ele, porque esse sujeito é bom. Conheço ele. E você tem 1, 2, 3 experiências para contar. O que as adversidades têm gerado na sua vida? Lamento, lamúria, angústia, murmuração? Que as adversidades sejam um momento para que você experimente o amor e a bondade de Deus. A palavra de Deus fala, nós gostamos muito desse versículo. Nós precisamos ver o invisível e crer no impossível, a viver pela fé, irmãos. E quando nós vivemos pela fé, a palavra fala que Ele ajuda os que estão em dificuldade, tudo que vive olha para Ele com esperança. Você já pensou nisso? Tudo que vive olha para Ele com esperança. A gente falava que a plantinha olha esperando a água, né? O passarinho está com fome, está esperando a comidinha. A natureza toda espera do Senhor. E nós esperamos no quê? Nós esperamos o adiantamento do 13º? Nós esperamos que o desemprego vá embora? Nós esperamos o príncipe encantado? O que a gente espera? Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a ver o invisível, a crer no impossível. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Irmãos, isso é viver pela fé, de forma sobrenatural. Senão, que diferença faz você ter Cristo? Se é o teu vizinho que te consola. Que diferença faz você ter Cristo se você é sustentado por livro de autoajuda, por mensagem bonita da internet, do Facebook? Se você tem a Cristo e você vive uma intimidade com Ele, você pode entender que nada pode separar você do amor de Deus. Nem as prisões, nem a rejeição, nem o ódio, nem a injúria, nem a traição como sofreu José, nem a segunda prisão injusta. Nada pode separar você do amor de Deus. Não há doença que vai separar você do amor de Deus. Não é dificuldade financeira que vai separar você do amor de Deus. Não é um problema familiar que você tem que pode separar você do amor de Deus. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. E por último, irmão, Deus está escrevendo a sua história. E a soberania de Deus vai converter todo o mal em bem nas nossas vidas. Tudo aquilo que tem trazido destruição na nossa alma, angústia na nossa alma, toda falta de esperança, toda falta de expectativa, todo medo do amanhã, que é o invisível. O amanhã trará para si seus cuidados. Hoje nós precisamos ter a fé de que Deus vai converter todo mal em bem. Todo mal em bem. Eu quero orar com você. Orar com você que tem ouvido essa palavra e se sentido sozinho, se sentido no poço,
que pensou em algum momento, Deus se esqueceu de mim, Deus não está olhando nada para mim, ou que esqueceu da bondade de Deus, está vivendo a sua vida independente dele, que se esqueceu que você tem um Deus amoroso que está com você, ainda que você não perceba, ainda que você não veja, porque Ele é fiel apesar de nós. Ele é fiel, irmãos. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nós temos. Agarre naquilo que Deus revelou para o seu coração, para que você veja o cumprimento do sonho de Deus na sua vida, no seu coração. Aquilo que Deus gerou como convicção. Não se agarre no mal. Não se agarre, não se atraque, não viva uma vida amarga, pensando só nas coisas que você vê. Olhe para as coisas eternas, as coisas que não se veem. Viva da fé. Espere no Senhor, como todo o ser que vive. Espere no Senhor. Permita que essas adversidades revelem para você o amor de Deus. Busque essa intensidade, porque Deus está escrevendo a nossa história. Você pode fazer, irmão, o que você quiser, mas Deus também vai fazer o que Ele quer. Isso pode fazer muitas vezes que você vai parar na barriga de um peixe grande, ou que você vai passar num deserto, ou que a sua vida vire uma confusão muito grande. Mas no meio dessas situações, em algum lugar dessas situações, porque Deus faz aquilo que Ele quer, você vai conhecer o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor que nos segue todos os dias, porque essa é a vontade dEle, e Ele é fiel, e vai cumprir tudo que apraz. Por isso hoje, volte os seus olhos para o seu Criador, para contemplar a grandeza e o amor de Deus. Essa presença majestosa, grandiosa, que também é uma presença de um Pai que te cerca, que te abraça, que dá coisas boas para os seus filhos, que sabe o que a gente precisa, e sabe também o que não é bom para a gente ter. Não é assim que o Pai faz? Que possamos descansar na soberania do Deus bom, do Deus fiel e do Deus misericordioso, que foi na vida de José, é na minha vida e também vai revelar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela certeza que nós temos que servimos um Deus bom. Nós confiamos num Deus fiel, muito melhor do que a nossa mente pequena pode entender, pode compreender. Como nós compreendemos, como nós entenderemos a mente do Senhor, os teus grandes planos, os teus desígnios para os nossos corações. Nós não podemos compreender, mas nós podemos crer. Nós podemos andar e viver pela fé. Nós podemos esperar no Senhor, ter a nossa esperança e a nossa confiança colocada em Ti. Nós queremos viver essa intimidade de ter relacionamentos contigo e ver as Tuas mãos sobre nós, Senhor, e permitir que toda a nossa vida prospere por causa da Tua bondade derramada sobre as nossas vidas. E eu peço que nessa noite o Senhor conforte o coração dos meus irmãos, que eles se sintam amados, abraçados nas palmas das Tuas mãos, Senhor, como uma ovelha que ninguém pode arrancar. Se sintam cuidados e possamos nós todos juntos entender que o nosso futuro está escondido em Ti e que o nosso presente é um reflexo da cruz de Cristo. Se hoje nós somos aceitos e amados, é por Tua causa, e por si só seria motivo suficiente para Te rendermos glória e agradecermos e Te exaltarmos. Nós também queremos viver uma vida que não se esquece de nenhum dos Teus benefícios, Senhor. Que sejamos gratos e que possamos ver a Tua bondade no meio das adversidades das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi duro de encarar, e quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar.